Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade, minha alma. Dai-me a tua bênção, para que eu possa fazer todas as minhas ações aos vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo e eu te amo, Pai. Partilha, Livro do Céu, volume 4, o trecho 3, setembro 9 de 1900. Jesus prepara a alma de Luísa para a comunhão e a ameaça contra os governantes dos povos. Continua vindo, mas tenho estado a maior parte da noite sem Jesus. Então, ao vir, me disse: minha filha, o que queres que com tanta ânsia e está esperando? Você precisa de alguma coisa? Ela estava tão ansiosa, né? Como sempre, ela ficando sem Jesus, ela ficava ansiosa, desesperada. Mas estar sem Jesus, a alma se torna desesperada. Esse desesperado dela, essa ansiedade, era o que ela, né, estava sentindo, reparando do ser humano, né, hoje, que não importa ficar sem Jesus. Prefere, às vezes, muitas vezes, né, ficar sem o Jesus, o doce Jesus amado, né? Mas ela sentia todo esse vazio, devido às almas que ficavam vazias por causa de, para falta sem Jesus, né? E eu, como sabia que tinha que comungar, né, disse, ela conversando com Jesus: Senhor, toda noite te estive esperando, sobretudo que, devendo se receber a comunhão, temia que meu coração não estivesse bem disposto para poder te receber. Depois de tanto preparar, tanto sofrimento, tanta esvaziar de si mesmo, e ela ainda estava com medo de não estar preparada, apta a receber, né, Jesus sacramentado. E ela vem, por isso tenho necessidade de que minha alma seja revisada por ti. Tinha tanto medo, isso que é o desejo que nós temos que ter no nosso coração, o medo, ter o medo, né, de estar recebendo Jesus, de querer poder, de receber Jesus sacramentado, sem estar na disposição para receber essa graça tão grande. E ela vai dizendo: por isso tenho necessidade de que minha alma seja revisada por ti, para poder te dispor a unir-me a ti sacramentalmente. E ela estava com medo ainda, preocupada de não estar preparada. E ela quis ser revisada por Jesus, para poder reunir a Jesus sacramentalmente. E nós devemos ter também que isso é uma caridade para conosco, né? Preparar
para poder receber sacramentalmente Jesus em nós, porque Ele vem fazer essa morada em nós, através da Eucaristia, né? Ele mora, vem ficar em nós, nos alimentando. Mas se a gente não estiver preparado, em vez de estarmos alimentados, nós nos tornamos pior, né? Sem poder Jesus morar, ficar em nós, ter a disposição, se alegrar em nós, porque a gente não está unida a Jesus de corpo, alma e mente preparada nessa disposição. E aí nos torna ficando pior, doentes, né? Muitas vezes tornamos pessoas doentes porque não estamos nessa revisão de preparar, nos revisar a alma, a mente, o corpo, tudo, né? Para nos dispormos a receber, na disposição de receber Jesus sacramentalmente. E aí Jesus vem, Jesus benignamente reviu minha alma para me preparar para recebê-lo. E depois me transportou para fora de mim mesma. E junto encontrei nossa Rainha Mãe, que dizia a Jesus: meu filho, esta alma estará sempre disposta a fazer e a sofrer o que nós queremos. Ela disse para ele, ela estava tão preparada para receber sacramentalmente e pessoalmente, né, a Jesus e a ela mesma, né? Isto é como uma atadura que ata a justiça. Por isso tu evita tantas matanças, né? Ela estava tão disposta, né, a sofrer, disposta a fazer sofrer sempre. Ela tinha essa disposição de sofrer para atar a justiça, para que não acontecesse tanta derramamento de sangue na terra. E ela diz, né, que ela estava como uma atadura, atada à justiça, estava atada à justiça. Por isso, para evitar tanta matança e tanto sangue que deve derramar as nações, que as próprias criaturas se matando um ao outro, né, em discórdia com as outras. Então Deus estava usando, Jesus usando, né, de justiça para com esses derramamento. Por isso que estava acontecendo tanta matança, para que as pessoas recebessem, abrissem os olhos e vissem tudo aquilo que está acontecendo, para que possamos voltar a Jesus, entender de tudo isso, para que Jesus pudesse realizar nos corações, né, a luz da verdade que Ele está esperando de cada um de nós. Aí é Jesus. E Jesus disse: minha mãe, é necessário o derramamento de sangue, porque quero que estípe do rei caia do seu trono, do seu reinado. Quer dizer, o rei que estava lá estava tão soberbo, né, que ele estava fazendo com que derramando essa justiça sobre a terra, sobre as criaturas, para que derrubasse o reinado desse rei, porque estava muito ruim, como está hoje, né, muito ruim. Então, isso tudo é por causa dos governantes que estão governando a terra, governando os povos, quer dizer, os povos. Então, é preciso que a justiça aconteça na terra para derrubar todos esses reinados do inimigo, reinados do mal, né? E aí, isso não pode ser sem sangue, que não pode acontecer a justiça na terra sem sangue. É preciso que aconteça o derramamento de sangue também para purgar, né, a minha igreja, através desse derramamento de sangue. E era para purgar a igreja, porque a igreja está muito infectada, suja.
soberba. No máximo, posso conceder evitar em parte, em consideração. Então, ele diz que ele não podia parar com esse derramamento. Era preciso, porque deveria purgar a igreja. Então, o máximo que ele podia fazer era evitar, em parte, né, em consideração dos sofrimentos das almas. Ele tinha só através dessa consideração, ele poderia evitar, em parte, esse derramamento de sangue, né? Enquanto eu fazia isso, eu via a maioria dos deputados que estavam planejando como derrubar o rei. Aí já estavam preparando, através dessa justiça, desse derramamento de sangue, e os deputados já estavam preparando como derrubar esse rei. E eles pensavam em colocar um dos deputados que estavam tramando no trono. Iam derrubar um para colocar outro pior, né? Talvez, que é assim que o ser humano trabalha. Os governantes trabalham assim, não pensam no povo, pensa só neles. Depois disso, eu encontrei-me em mim mesma, então aí ela voltou a si mesma. E quantas misérias humanas ela viu, né? Quantas misérias humanas há na alma do ser humano, né? Aí ela vem dizer: Senhor, tenha compaixão da cegueira na qual está imersa a pobre humanidade. A humanidade, o ser humano, está afogado na cegueira, estão cegos, como cegos, estamos vivendo como cegos essa terra. Aí ela vem dizer: depois, ao continuar a ver o Senhor e a Rainha Mãe, viu o confessor ao seu lado e a Virgem Santa disse. Aí ela viu, né, o confessor ao lado de Jesus e de Maria. Aí a Maria vai dizer para ele, para o confessor, para Jesus: olha, meu filho, temos um terceiro, que é o confessor, que se quer unir a nós e fazer seu trabalho, comprometendo-se a concorrer para fazer sofrer. Quer dizer, ele também queria fazer parte dessa reparação junto com a Luísa, o confessor, né? Queria estar junto com a Luísa e junto com Nossa Senhora e a Jesus para fazer parte, né, desse sofrimento, dessa reparação para a salvação pela terra, pela humanidade, para atar a justiça que estava sendo feita nessa terra, né? Aí, ó. Vem-se para fazer sofrer, para satisfazer a divina justiça, para satisfazer a divina justiça, e também isto aumentar a força, né? Tornar mais forte a corda. Isso também, a divina, meu Deus, para satisfazer a divina justiça, e também isto voltar mais forte, né? Estar mais forte, colocar mais forte a corda que te ata para aplacar. Então, sendo mais forte duas pessoas e tornar mais forte a corda para atar e aplacar a justiça, né? Os castigos, para atar e aplacar os castigos que estavam sendo derramados sobre a humanidade. E aí, além disso, conto contigo, somente com a única finalidade de te glorificar e para o bem dos povos. Então, ela contava com ele, contando, né, contigo, somente, e com a única finalidade, né, eles estavam para finalidade de glorificar e para o bem dos povos, dar glória a Deus para o bem dos povos. Eles estavam lá dispostos a fazer essa graça, a se dispor a Jesus e tornar mais forte, né, a corda de atar a justiça, de aplacar a justiça e tornar, com a única finalidade de glorificar e para o bem dos povos, glorificar para o bem dos povos. Jesus ouvia a mãe
tinha consideração pelo confessor, mas não pronunciou sentença favorável, senão que se limitava a evitar em parte. Quer dizer, Jesus ouvia a mãe, tinha consideração pelo confessor. Quer dizer, ele dava ouvido à mãe e considerava o confessor, mas não pronunciou sentença, né? Nenhuma sentença favorável, senão que se limitava a evitar em parte. Então, ele não estava muito disposto a aplacar a justiça, mas sim só né, se limitou a evitar né, uma parte da justiça, que só uma parte, só um pouco do sofrimento ele se dispôs para evitar, um pouco, porque naquela hora não estava podendo, né, evitar o sofrimento da humanidade, porque por estar tão infectada essa terra, então é preciso que a justiça seja feita nessa terra para que possa Jesus salvar as almas, fazer com que elas se voltem para Ele. Nós, o ser humano, possa considerar e voltar a Jesus, reconhecer o amor de Deus para se voltar para Ele, né? Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós.